Aplauda ao Senhor, glorifica o nome dEle, glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém, glória a Deus pela tua vida, por nós estarmos aqui nessa noite, na casa de Deus, para mais uma noite de bênção, amém? Diga assim: eu vim ser abençoado, e eu vou sair daqui com a minha bênção, em nome de Jesus, amém? Hoje é noite para nós tomarmos posse da nossa bênção, amém? Amados, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 14. Semana passada nós iniciamos um propósito de 6 semanas, a qual nós vamos falar sobre a armadura de Deus, amém? Semana passada nós falamos a respeito de nos revestirmos da armadura, e hoje nós vamos começar a falar um pouco do que é essa armadura, e o que isso significa na nossa vida, amém? Então, Efésios capítulo 6, versículo 14, quem não tem, pode acompanhar pela tela, amém? Versículo 14 nos diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da, diga, verdade e justiça. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Nós te glorificamos, Deus, neste momento. Nós te agradecemos, Deus, e nós colocamos, Pai, a nossa vida nas tuas mãos. E nós pedimos, Pai, que neste momento o teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, venha falar, Senhor, poderosamente, Senhor, e venha tocar nas nossas vidas, porque o Senhor sabe como nós estamos, o Senhor sabe o que nós necessitamos. Então fala a cada coração, tudo aquilo, meu Deus, que vem para nos atrapalhar, tudo aquilo que vem para nos tirar do centro da tua vontade, nós já repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Mas nós queremos, Pai, nessa noite nos revestirmos, Pai, da tua armadura. Nós queremos, Pai, estarmos firmes, revestidos, Pai, com a tua verdade e com a tua justiça. Por isso, meu Deus, tenha liberdade para falar, para ministrar e para manifestar a tua glória neste lugar. Toca-nos, Pai, com a tua glória, que a tua presença seja real e verdadeira, que nós possamos sentir a tua presença nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, nós começamos a aprender semana passada que nós estamos numa guerra espiritual, amém? Nós aprendemos semana passada que nós temos que usar a armadura de Deus se nós quisermos vencer, que sem a armadura nós vamos estar despreparados para a batalha e automaticamente nós vamos ser derrotados, amém? Aprendemos semana passada que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores, contra as hostes da maldade. Então isso significa, amados, que a nossa luta não é uma luta com pessoas, mas a nossa é uma luta espiritual. Então nós temos que entender, amados, que muitas vezes nós estamos lutando na horizontal. Isso significa as pessoas, e na realidade nós devíamos estar lutando verticalmente, relacionado aos céus e aquilo que o inimigo se levanta contra a nossa vida. O que eu quero que você entenda nessa noite, amados, que muitas vezes a derrota está acontecendo na nossa vida, os problemas estão nos vencendo, as batalhas estão nos dominando, porque nós estamos de olhos fechados, e por estarmos de olhos fechados, nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo, nós não conseguimos entender o que estamos passando. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é muito simples. Diga comigo: eu preciso abrir os olhos espirituais. Enquanto, amados, nós estivermos olhando
e tentando entender no mundo real, no mundo natural, nós nunca vamos conseguir compreender o sobrenatural. Muitas coisas, amados, que estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas nós não enxergamos, porque são invisíveis a olho nu. Porém, os seus efeitos são visíveis. Muitas vezes, amados, nós podemos estar, por exemplo, passando por uma enfermidade, e a causa dessa enfermidade é algo espiritual. Pode sim ser algo físico, algo natural do corpo, sim. Mas muitas vezes, amados, aquilo que nós estamos passando pode ser algo espiritual. Muitas vezes nós podemos estar passando por algo espiritual na nossa casa, por algo espiritual na nossa família, no nosso casamento, e por não conseguirmos enxergar o que está diante dos nossos olhos, muitas vezes nós estamos sendo derrotados com facilidade e não conseguimos ver, perceber o que está na nossa cara. Então a primeira coisa, amados, que eu quero dizer para você nessa noite é: abra os teus olhos espirituais. Abra, comece a pedir para o Senhor: Senhor, abra os meus olhos, me mostra aquilo que eu não estou conseguindo entender. Porque muitas vezes, amados, a luta está vindo, nós estamos passando por um monte de problema e não conseguimos entender o que está acontecendo. E sabe quando que nós vamos entender? Quando nós colocarmos nas mãos de Deus e nós pedirmos: Senhor, me mostra o que está acontecendo. Tem algo que eu estou fazendo errado, tem algo que eu estou pecando, o que está acontecendo? Enquanto que nós não tivermos esse entendimento, enquanto que nós não tivermos esse discernimento, de pedir para que Deus abra os nossos olhos, as coisas vão estar diante de nós, e nós não vamos ver, mas nós vamos sofrer com o resultado delas, nós vamos sofrer com aquilo que ela faz na nossa vida. E eu quero dar uma outra dica. Então a primeira dica é: abra os olhos espirituais. A segunda dica que eu quero dar para você é como nós nos fortalecermos. Como que eu posso me fortalecer nessa questão espiritual? A palavra de Deus, amados, ela nos fala de algo que vem para nos edificar, que se chama oração em línguas. Nós temos que entender, amados, que o poder de Deus, ele foi liberado sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, amém? E quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, começamos a orar em novas línguas, a Bíblia diz que isso edifica-nos a nós mesmos, amém? Então quando você está orando em línguas, você não está edificando outra pessoa a não ser você mesmo. Então se eu quero me edificar, se eu quero me fortalecer, se eu quero crescer espiritualmente e estar pronto para enfrentar as lutas e as batalhas, eu preciso buscar em oração de línguas, a língua dos anjos, me fortalecer diante do Senhor, tendo a certeza que o poder de Deus está sendo derramado sobre a minha vida. Então quando eu abro os olhos espirituais, quando eu me fortaleço através da oração em línguas, eu vou estar muito mais preparado para as batalhas que eu estou vivendo. O que eu quero que você entenda, amados, que como que nós vamos ter uma caminhada, como que nós vamos buscar a Deus, mas não focarmos, por exemplo, em sermos batizados no Espírito Santo. O batismo, amados, no Espírito Santo está na palavra. O Espírito Santo foi enviado para nos revestir de poder, amém? Mas nós não podemos, muitas vezes, nós dizemos assim: não, eu já estou indo na igreja. Isso não é tudo. Nós precisamos entender que há um poder liberado de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele humanamente, ele enfrentou todas as lutas que eu e você nós enfrentamos. E Jesus Cristo sabia que se nós não fôssemos revestidos de poder, nós não conseguiríamos vencer. Então por isso que é enviado o Espírito Santo, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos revista do alto, e isso faça com que nós estejamos mais fortalecidos, para enfrentar as lutas, para enfrentar as batalhas que nós estamos vivendo, amém? Então este, amados, é o processo que nós temos que entender. Só que tem outra coisa, amados, que nós temos que entender, que nem sempre, amados, nós caminhamos com Deus. Nem sempre nós estivemos do lado de Deus. Muitas vezes, amados, nós já estivemos do outro lado.
Muitas vezes nós já vivemos uma vida servindo ao inimigo. Já estivemos em lugares fazendo coisas que não são de Deus. E nós temos que entender, amados, que quando nós servimos do outro lado, quando nós estávamos do outro lado, quando nós estávamos escravos do inimigo, a Bíblia ela vai nos dizer, amados, que Deus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Diga, eu fui tirado do reino das trevas e colocado na luz. Foi isso que a Bíblia diz que Cristo nos fez. Ele nos tira da escuridão, Ele nos tira do erro, Ele nos tira das trevas e nos coloca na luz, aonde Ele ilumina a nossa vida, Ele guia os nossos passos, Ele muda a nossa história, Ele restaura a nossa vida. Amém? Então nós temos que entender, amados, que houve uma mudança na nossa vida. A Bíblia ela vai nos contar, vai nos dizer, amados, que o Espírito Santo, Ele toca na nossa vida e Ele faz de nós uma nova criatura. Quando nós nascemos, amados, das águas do batismo, a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Então quer dizer, o velho, esquece, agora é tudo novo. Mas esse novo, amados, quem vai fazer na nossa vida é o Senhor. Amém? Até então, muitas vezes, nós estávamos fazendo esse novo. Nós é que estávamos no comando, mas agora nós precisamos entender que esse novo, tocado pelo Espírito Santo, é o próprio Deus que vai fazer. Então, quando nós entendemos isso, quando nós atraímos isso para a nossa vida, nós vamos entender, amados, que quando nós fomos tirados das garras do inimigo, ele não vai desistir fácil. Você tem que ter essa consciência. Por que que às vezes a gente pensa assim, por que que agora parece que eu estou na igreja, parece que a luta aumentou? Alguém já teve esse pensamento ou essa ideia? Parece que agora, parece que a luta está maior. Alguém teve essa ideia aí? Quer a resposta? Quer? Porque antes você pertencia ao inimigo, agora você não pertence mais. Antes você estava nas mãos dele, agora você está nas mãos de Deus. Amém? O que nós temos que entender, amados, que por nós estarmos agora nas mãos de Deus, agora nós nos tornamos inimigos dele. E agora nós somos o alvo dele, porque ele não vai atacar os seus. Aquele que já é dele, ele não tem por que atacar, mas ele vai atacar aqueles que são de Deus. Então, se o inimigo está te atacando, saiba de uma coisa: você está nas mãos do Pai. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está. Então não tema a luta. Ah, pastor, mas a luta está grande, mas o teu Deus é maior. Ah, pastor, mas eu não estou mais aguentando. Mas não é na tua força, é no poder de Deus. É isso que nós temos que entender. Eu não aguento mais, pastor, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Não desista. Não desista. Porque Deus está com você. A tua vitória não está nas mãos de homens, a tua vitória está nas mãos de Deus. E ela vai acontecer. Mas nós temos que entender isso, grave isso no teu coração. O inimigo não vai desistir. O inimigo vai seguir tentando de todas as formas trazer você de volta para as trevas, para o mundo, para as coisas do mundo, para aquilo que nós fazíamos antes, para a forma que nós vivíamos antes, fazendo tudo errado de acordo com o que o mundo dizia. Olha o que a Bíblia nos diz, amados, em 1 Pedro 5,8. Nós conhecemos esse versículo, não conhecemos? Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Você acha que o inimigo desistiu de você? Não. Agora ele está ao teu redor fazendo de tudo para tentar te destruir. Ele está fazendo de tudo para ver se você cai. Ele está fazendo de tudo para ver se ele consegue afetar a tua casa, afetar o teu casamento, afetar o teu emocional, afetar a tua família. Ele vai fazer de tudo, ele não vai desistir de você, porque ele perdeu. Amém? Você estava nas mãos dele, mas agora você não está mais. Mas ele vai fazer de tudo para que ele possa colocar de novo as mãos em você. E aí, amados, nós temos que entender que se nós não estivermos revestidos pelo poder de Deus, o inimigo pode nos derrubar de novo. Por isso que nós precisamos sermos revestidos de poder. A nossa luta, amados, eu volto a dizer, ela não é contra carne e sangue.
Enquanto que nós não colocarmos isso, enquanto nós não vivermos isso, nós vamos ser derrotados. Muitas vezes nós estamos olhando para os nossos problemas e estamos querendo resolver aqui, ó. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Isso aqui não é nada no mundo espiritual. Agora isso aqui, ó, joelho no chão e boca no pó, na oração, na humilhação, isso vale muito. Porque quando você dobra o teu joelho, o inimigo, ó, pernas para que te quero. Vou tomar bomba. É como se você pegasse uma granada e desse uma bomba nele. Sabe por quê? Porque ele vai se levantar contra você, mas você vai se prostrar no chão e vai dizer assim: ei Deus, essa luta é grande para mim, mas para o Senhor não é não. Então vem me dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Tome posse disso na tua vida. Nós temos que entender isso, amados. Por isso que a palavra ela vai nos dizer, coloca para nós lá, duas coisas que nós temos que aprender hoje. Não, filho, volta. Qual é o texto base? Aí, estais, pois, firmes. Olha para quem está perto de você e diz assim: esteja firme. Diga, não fica como poste embanhado. Quem é que sabe o que significa? O que significa um poste no banhado? Ele balança para um lado, ele balança para o outro, ele nunca fica. Muitas vezes nós estamos assim. Vem a luta e nós, vem a outra aprovação e nós nunca nos firmamos. Aonde que nós temos que nos firmar mesmo? Por que muitas vezes nós estamos balançando? Porque ainda nós não nos firmamos em Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós firmamos os nossos pés na rocha, pode vir chuva, pode vir temporal, pode vir tempestade, pode vir o que for, vai bater em você e nada vai acontecer. Pode ser do tamanho que for a luta, mas você vai continuar firme. E diga: eu preciso estar firme em Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda, amados. Quando nós estamos firmes em Deus, o inimigo ele vai focar para nos destruir, ele vai focar para nos derrubar, a Bíblia diz que ele é astuto. Lembra que foi falado semana passada? Ele é astuto. Ele vai criar um monte de artimanha, ele vai colocar pensamentos na tua cabeça, bobagens, ideias bobas na tua cabeça, e se você não estiver firme, você vai acreditar. Aí o inimigo está colocando uma mentira na tua cabeça e você está acreditando. Por quê? Porque não está firme. Agora, quando nós estamos firmes na rocha, quando nós estamos firmes da palavra, quando o inimigo coloca uma mentira na tua cabeça, você já vai dizer assim: ih, sai daí, mentira, não vou cair nisso. Nós temos que entender, amados, que o foco do inimigo é nos enganar. O foco do inimigo é nos atrapalhar a todo custo, a todo tempo. Ele vai tentar nos atrapalhar, ele vai fazer de tudo. Sabe por quê? Quer saber por que ele quer acabar contigo? Porque ele nos odeia. Sabe por que ele nos odeia? Porque quando ele se levantou contra Deus lá no céu, quando ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, ele disse: eu quero ser semelhante ao Deus Altíssimo. Mas ele foi derrotado e foi expulso do céu. E quando Deus desce na terra e cria o homem, a Bíblia vai dizer que ele faz do pó do barro, do barrinho lá, moldou aquele boneco e soprou fôlego de vida. E a Bíblia diz que nós passamos a ser uma alma vivente. E aí a Bíblia nos diz: e ele nos fez a sua imagem e a sua. Tudo que Satanás queria está em mim, está em você. Nós temos a semelhança de Deus, nós temos a imagem de Deus. Por isso que Satanás hoje olha para nós com inveja, porque ele é um invejoso. Ele queria ter a semelhança de Deus, mas quem tem somos nós. Por isso que ele olha para mim, por isso que ele olha para você, e ele diz assim: o que ele tem eu queria, o que ela tem eu queria, e por causa disso eu fui expulso. Entenda, amados, entenda isso, que o inimigo ele se levanta, porque ele quer roubar de nós aquilo que Deus nos deu. Ele trabalha a todo custo para nos tirar de nós. A Bíblia diz, coloca para nós lá Apocalipse 12. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Diga: Satanás. Sabe quem é a mulher aqui que João está falando em Apocalipse? Diga: a igreja.
Diga, eu sou igreja. Porque a igreja não é isso aqui, ó. A igreja não é isso aqui. A igreja não é isso aqui. A igreja não é o banco que você está sentando. A igreja é você. Por isso que a Bíblia diz, ele irou-se contra a igreja. Ele irou-se contra você. Contra a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus. E têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quando nós aqui, amados, dizemos assim, eu faço parte daqueles que servem a Deus. Eu sou descendência, eu sou aqueles que guardam a palavra, eu sou aquele que se preocupa em viver os mandamentos de Deus. O inimigo olha para nós e vai dizer assim, é esse que eu vou querer derrotar. Entenda, amados, isso. Porque se você está vivendo no pecado, ele não tem problema nenhum com você. Se você está fazendo tudo errado na tua vida, não te preocupe, Satanás, ele não vai querer nada com você. Não vai querer nada comigo se eu estiver em pecado. Sabe por quê? Eu escutei uma frase semana passada. A árvore que dá fruto, toma pedrada. Quem é que já foi moleque aí que vivia dando pedrada nas árvores para pegar uma laranja ou alguma coisa? Principalmente na volta do colégio, quem morava no interior. Achava um pé de goiaba, um pé de caque, alguma coisa assim, tu ficava cuidando lá na estrada. Não tinha ninguém espiando, tu pegava uma pedrinha, pá, caía, tu pegava e pernas para que te quero. Quem é que fez isso? Mas a gente só atirava pedra em árvore que tem. Muitas vezes você está tomando pedrada porque você está dando fruto. O inimigo não atira pedra em quem não dá fruto. Mas se você está dando fruto, te prepara para tomar pedrada. Mas eu aprendi uma coisa, cada pedrada é uma pedra a mais que eu vou colocando no meu alicerce. Eu não vou jogando nenhuma pedra fora, pelo contrário, eu vou juntando todas elas e vou fazendo a minha base. Sabe para quê? Porque quanto mais pedra me jogam, mais pro alto eu fico. Mais alto eu vou ficando, porque eu vou cada vez levantando mais o meu altar. Então eu não me preocupo com as pedradas, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E nós temos que entender, amados, que enquanto que nós estamos guardando os mandamentos de Deus, nós temos o testemunho de Jesus a nosso favor. É Jesus Cristo que nos defende, é Jesus Cristo que nos guarda, é Jesus Cristo que nos conduz. Por isso que a Bíblia ela vai seguir dizendo, amados, volta lá para Efésios. Agora nós vamos falar da primeira coisa, e a Bíblia diz assim, ó, cingindo-vos com a verdade. Sabe o que agora Paulo está falando? Paulo está falando de uma peça que fazia parte da armadura de um soldado romano, que era o cinto. Mas não é esse cintinho furreca que eu tenho aqui, comprado nos 10 pila, ou na rua. Não. A Bíblia fala de um cinto de couro, que normalmente vinha até o meio da coxa. Um cinto que muitas vezes ele era protegido com fivela de ferro, com hastes de ferro, para que quando o inimigo batesse, não tivesse perigo de cortar. Esse cinto, amados, era a primeira peça que era colocada, e sabe qual era a função? A primeira função de um cinto era segurar a roupa, para que quando o soldado fosse para a batalha, ele não se preocupasse com a sua roupa, se a sua roupa estava saindo, estava caindo ou não. O cinto ele servia para segurar a sua roupa na batalha. Amém? Porque na batalha nós não podemos nos distrair com nada. Diga, eu não posso me distrair com nada. Amém? Segunda coisa que nós temos que entender, que este cinto ele serve para segurar a couraça da justiça. Mas depois nós vamos falar sobre ela. Mas o que eu quero que você entenda, amados, que a couraça, quando ela era colocada sobre os ombros, sobre o peito, sobre as costas do soldado, ela era prendida no cinto. Dessa forma, a couraça ficava presa, o soldado ficava protegido. Então, quando vinham atacar o corpo dele, a couraça ela não se movimentava e ela evitava os golpes que poderiam até vir a matar. Então aí está a segunda função, ele segura a couraça. O que eu quero que você entenda, que a Bíblia vai dizer que o cinto significa a verdade, e a couraça significa diga, as duas unidas nos dá vitória. Verdade e justiça.
Amém? E aí nós vamos olhar, amados, um pouco mais para frente, e a palavra vai nos dizer que naquele cinto ainda era colocada a bainha, aonde ali era colocada a espada do Espírito. Porque como que um soldado vai colocar a roupa, mas vai ir sem uma espada para a batalha? A espada, amados, ela ficava na cintura, ela ficava no cinto, pronta para que o soldado sacasse e fosse para a batalha. Então, além de segurar a roupa, além de prender a couraça, o cinto, ele ainda guardava a espada, a arma de ataque. E muitas vezes, amados, nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando começar a atacar aquilo que o inimigo tem feito na nossa vida. Porque muitas vezes o inimigo tem se levantado contra a nossa vida, tem se levantado contra a nossa casa, tem se levantado contra o nosso casamento, tem se levantado contra a nossa família, e nós estamos quietos. Não revidamos, não falamos nada, não nos defendemos, apenas vamos sofrendo calado. Aprenda a lutar. Pegue a espada e lute. Não entregue os pontos. Podemos até apanhar, mas vamos apanhar peleando. Amém? Mas lembre de uma coisa: a tua vitória não depende de você, só depende da tua fé em Cristo. Quando nós entendemos isso, quando nós colocamos isso na presença de Deus, nós vamos entender, amados, que esse cinto da verdade, ele nos ensina 3 coisas básicas que eu quero dizer para você. Primeira verdade básica que nós temos que saber, coloca para nós lá, João 14,16, você já conhece de cor e salteado esse versículo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga comigo: Jesus é a verdade. A primeira verdade que tem que estar muito viva dentro do teu coração, que Jesus é a verdade. Você não pode vacilar, você não pode duvidar, porque se você não tiver certeza que Jesus Cristo é a verdade, aí está a porta para o inimigo te derrotar. Pois é, mas será que esse Jesus da Bíblia é mesmo Filho de Deus? Será que tudo que está na Bíblia é verdade? Às vezes tem pessoas que ficam assim pensando: será que isso aqui não é umas historinhas contadas para enganar as pessoas? Ou você crê, ou você não crê. Amém? Então entenda isso, porque a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é Satanás, mas Jesus Cristo é a verdade. Isso é a primeira coisa que você tem que saber. A segunda coisa que você tem que saber, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua, diga, a palavra de Deus é a verdade. Se você duvidar da Bíblia, você já é derrotado. Simples assim. Se você duvidar do que está aqui dentro, você já é um derrotado. Ah, pastor, mas tem umas coisas meio estranhas. Por exemplo, conta a história lá de um homem que foi engolido por um peixe e que ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, e o peixe foi lá e cuspiu o homem saiu vivo. Se na Bíblia dissesse que Jonas tinha saído andando de jet ski de dentro daquele peixe, eu acreditava. Por quê? Porque se está na Bíblia, eu acredito. O problema é que muitas vezes a gente está procurando coisinhas para dizer que a Bíblia não é a verdade, e a gente não se dá dando de conta que o inimigo está usando isso só para nos enganar. Muitas vezes as pessoas ficam pensando assim: ah, a Bíblia não fala de onde veio Deus. Como é que Deus é? Sabe quando é que eu quero saber disso? O dia que eu estiver com Ele lá. Vou ficar perdendo meu tempo pesquisando coisa que não vai me acrescentar em nada? Eu creio em Deus ou não creio, ponto. Ou eu creio em Jesus Cristo ou não, ou eu cumpro a palavra ou não. Não tem essa de ficar perdendo tempo com coisinha. Muitas vezes, amados, nós estamos arrumando um monte de desculpa para não cumprir o que está na palavra. Mas a Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Coloca para nós João 16:13. Quando ele vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Diga: o Espírito Santo é a verdade. Sabe por quê? Porque ele não veio falar dele,
Ele veio falar do Pai. Jesus Cristo também não veio falar sobre Ele, Ele veio falar também sobre o Pai. Por isso, amados, que o Espírito Santo, Ele fala somente a verdade. A Bíblia diz, um pouquinho antes, que quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nele há verdade. Então, amados, quando eu sou revestido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo entra na minha vida e sabe o que é que Ele faz? Ele tira tudo aquilo que é mentira. Ele tira tudo aquilo que é falso. Ele tira tudo aquilo que não provém de Deus. Ele começa a entrar na nossa vida e Ele começa a nos limpar. Ele não deixa o pecado ficar na nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou meio a meio. Não está meio a meio, já está aí no fundo do poço. Ou o Espírito Santo muda a nossa vida, ou o Espírito Santo não está na nossa vida. É simples. Sabe aquela história de um pé na igreja, um pé no mundo? Ah, eu estou em cima do muro. Não sei se vou para cá, não sei se vou para lá. O muro já é do inimigo, perdeu. O que eu quero que você entenda, amados, que não tem essa de meio termo. Às vezes as pessoas estão vivendo um engano porque querem se enganar. Enquanto que a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus Cristo é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade. Então nós só temos que tomar posse da verdade. Nós temos que nos cingir, nós temos que nos revestir com a verdade de Deus. E aí nós vamos colocar a primeira peça para ir para a batalha. Amém? Diga, eu preciso colocar o cinto da verdade. Amém? Aprendeu? Aprendeu? Então tá. Então vamos adiante, porque agora eu quero falar sobre a segunda peça. Eu quero falar sobre a couraça da justiça. Coloca para nós lá, volta lá. Vestindo-vos da couraça da... A couraça, amados, como eu falei, era uma roupa de couro, com detalhes em ferro, aonde o soldado ele revestia, protegendo tanto a parte da frente, como a parte de trás do seu corpo. Sabe qual é a parte principal que a couraça protegia? Porque assim, ó, se eu tomar um corte num braço, eu sigo brigando, não é? É ou não é? Se eu tomar um corte numa perna, eu sigo peleando, é ou não é? Mas se eu tomar um corte no coração, vai dar para seguir? Acabou. Sabe qual é a função da couraça? É proteger a nossa vida. Quando nós estamos dizendo, eu estou colocando a couraça da justiça, eu estou protegendo a minha vida, através da armadura de Deus. Eu estou me revestindo com aquilo que vai me proteger. Então a primeira função dessa couraça, amados, na minha vida, na tua vida, é nos proteger. E aí a pergunta é, como é que está o teu coração? Porque a Bíblia nos diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como é que está o teu coração? Ah, pastor, tem umas magoazinhas, tem umas irazinhas, tem umas faltinhas de perdão que eu não consigo perdoar, tem umas coisas que eu não quero mudar. Aí o coração está cheio de coisa que não presta. E aí, amados, nós já demos o passo principal para a queda. Porque o nosso coração, que devia estar nas mãos de Deus, está cheio do que não presta. Saiba, amados, que quando você libera perdão para alguém, você pode ter sido ofendido, você pode ter sido humilhado, você pode ter sido desprezado, mas quando você diz assim, eu libero perdão, Deus lava o teu interior. Aquilo que o inimigo antes usava para te pesar, para te colocar para baixo, para te deixar triste, para te deixar depressivo. Muitas vezes o inimigo usa coisas, amadas, assim no nosso coração, para colocar ansiedade em nós, para colocar tristeza, depressão em nós, por algo que está dentro de nós e nós não conseguimos tratar. E nós temos que entender, amados, que o nosso coração tem que ser liberto de tudo isso e ser entregue nas mãos de Deus. Por isso, amados, que a couraça, ela vem com essa função, proteger o nosso coração. A justiça de Deus, amados,
A justiça de Deus é como se Deus construísse um muro ao nosso redor. E aí o inimigo ele vai tentar vir contra nós, mas ele não vai conseguir. Amém? Lembra da história de Jó? O que a Bíblia diz? Que Satanás chega para Deus e diz assim: mas como é que eu vou tocar na vida dele? Eu não consigo, o Senhor colocou uma cerca viva, eu não consigo tocar nele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jó todos os dias sacrificava a Deus, pedia perdão pelos seus pecados, se arrependia e não dava brecha nenhuma. O seu coração estava nas mãos de Deus. E aí, amados, ele estava o quê? Protegido, cercado. O inimigo até pode vir, deixa que venha, mas ele não vai conseguir tocar, porque ele não consegue tocar naqueles que são do Senhor, aqueles que guardam, aqueles que vivem pela palavra, aqueles que estão com a sua vida, com o seu coração entregue nas mãos de Deus. Ele até pode vir, mas não toca. Amém? Entenda isso, ele pode se levantar, mas ele não vai conseguir tocar. Coloca para nós lá, Romanos capítulo 5, versículo 1, olha o que diz, olha o que Paulo está dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados, nós somos justiça do Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus também é, se nós errarmos, nós vamos pagar o preço, mas se nós formos fiéis a Deus, é Deus que nos protege, porque Deus é justiça. Então por isso que ele diz, Paulo está dizendo, vocês são justificados pela fé. Isso foi o que mudou a história de Martim Lutero, isso fez que deu um plim na cabeça de Lutero. Como assim? Não é pelas obras? Não tem nada a ver com obras. Eu posso ser muito bom fazendo as coisas para as pessoas, mas o meu coração longe de Deus. E quando Lutero ele entende isso, ele entende já desde o capítulo 1, é por fé, amados. Você é justificado por fé. A justiça de Deus vem sobre a tua vida através da tua. Se você não tiver fé, não tem justiça. Agora, quando a tua fé está em dia, a justiça de Deus é sobre você. E aí o inimigo se levanta, mas ele não pode tocar. O inimigo ele vem, mas ele não vai conseguir fazer nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa, faz morada, está do teu lado, para te proteger, para te guardar, para te livrar de todo o mal, para fazer com que o inimigo tenha que bater em retirada, para fazer com que tudo aquilo que o inimigo tenta contra a tua vida, nada aconteça. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus quer te livrar de tudo aquilo que o inimigo quer fazer. Pastor, o inimigo já se levantou muito na minha vida, o inimigo já destruiu muita coisa. Está na hora de Deus começar a restaurar tudo aquilo que Ele já tocou, tudo aquilo que Ele já fez, tudo aquilo que Ele já destruiu na tua vida. Está na hora de você dizer assim: é tempo de restauração na minha vida, é tempo de Deus mudar a minha história. Deus olha para a tua vida, Deus olha agora para o teu coração e diz assim: olha, deixa eu mudar a tua história. O inimigo já tocou em tanta coisa, o inimigo já destruiu tanta coisa, mas deixa eu restaurar, deixa eu restaurar a tua vida. A única coisa que Ele pede, entrega o teu coração para Ele, entrega a tua vida nas mãos dEle, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele proteger você. Viva pela verdade, viva pela justiça. Entenda, amados, que Deus tem o melhor para a minha vida e Deus tem o melhor para a sua vida, mas nós precisamos estar nele. Nós temos que entender, amados, que muitas vezes a gente fica esperando que Deus faça tudo. Se Deus quiser, faz isso. Se Deus quiser, Deus muda a minha vida. Se Deus quiser, eu vou na igreja. Ora, se Deus quiser, claro que Deus quer que você venha. Mas tem gente que fica dizendo: se Deus quiser, eu vou no culto. Aí não foi no culto. Deus não quis que eu fosse na igreja hoje. É como se a pessoa tivesse assim: Deus não quer me abençoar hoje. Outro dia. Você acha que Deus não quer te abençoar? Você acha que Deus não se importa com você? Você acha que Deus quer ver você sofrendo? Não, Ele quer mudar a tua vida, mas nós temos que entender que nós é que temos que estar nele, e quando nós estivermos nele, Ele vai estar em nós. Quando nós nos achegarmos a Ele, Ele vai se chegar a nós.
quando nós entregarmos a nossa vida nas suas mãos, Ele nos pega e diz assim: filho, filha, agora sou eu que te cuido. Amém. Te coloque em pé. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração. Você precisa entender nessa noite, ou quando você precisa se cingir da verdade, ou quando você precisa se vestir da justiça, o quanto você precisa entender nessa noite que verdade e justiça, elas têm que andar lado a lado na tua vida. Abra o teu coração para Deus nessa noite, para dizer para Ele: Senhor, eu quero mudar minha vida hoje. Pede para Ele: Senhor, muda minha mente hoje, limpa o meu coração hoje, porque o Senhor hoje está olhando para você, Ele está olhando para a tua vida, Ele está olhando para a tua história, e Ele está vendo cada batalha que você tem, Ele está vendo cada luta que você enfrenta. Ele está dizendo: ei, deixa eu te ajudar. Você acha que você veio aqui hoje por tua vontade? Não. O Senhor gerou dentro de você a vontade de estar aqui dentro, e Ele te conduziu para cá, porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer olhar e dizer assim: eu vou restaurar tudo. Se você deixar, hoje Deus muda a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pela tua igreja neste momento. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo comece a ministrar, Pai, em cada vida agora. Comece a tocar, meu Deus, agora em cada coração. E eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que a tua verdade agora entre, Senhor, na mente e no coração do teu povo. Que tudo aquilo, meu Deus, que veio para enganar, tudo aquilo que o inimigo estava agindo na mente e no coração, para tirar o teu povo da tua presença, para levar, Senhor, essa pessoa a uma vida errada, uma vida mundana, uma vida de pecado, eu te peço agora, tira tudo aquilo que não é verdade da vida dessa pessoa, e começa a colocar a tua verdade nessa vida. Tudo aquilo que o inimigo fez, tudo aquilo que o inimigo tocou, tudo aquilo que o inimigo destruiu, eu te peço agora, restitui, em nome de Jesus Cristo. Vem agora.